Bom dia, pessoal, eu sou a professora Renata e na aula de hoje estudaremos juros simples. Para facilitar a nossa compreensão do que é juros simples e como a gente vai aplicar, precisamos retomar um conteúdo que a gente já tinha estudado anteriormente, que é a porcentagem. Então, a porcentagem é um número ou algo que a gente consegue dividir em 100 partes iguais. A partir disso, a gente consegue obter proporções relacionadas a isso. Então, a porcentagem, a gente pode representá-la de 3 formas diferentes. Então, a gente pode representar na forma que é a porcentagem, usando o símbolo específico. A gente pode também representar a porcentagem na forma fracionária. E a terceira forma que a gente pode fazer essa representação é a forma decimal. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui no quadro, a gente tem 55% representado de 3 formas diferentes, certo? E agora vamos começar sobre o juros simples. Algum de vocês já ouviu ou viu em algum lugar, fora ou dentro da escola, a palavra juros? Então, essa palavra juros ela é bem comum e ela é usada na forma de algum acréscimo. Então, se eu tenho um empréstimo ou mesmo uma conta simples de água e de luz, pode ser que tenha uma multa e ela vai estar como juros, que é esse acréscimo por eu ter pago atrasado, né? Quando a gente pensa no exemplo das contas normais, o valor que eu já deveria ter pago. Por exemplo, eu tenho uma conta, pode ser pensando conta simples mesmo, e vence dia 10. Então, no dia 10 de agosto, eu não tinha aquele dinheiro suficiente para pagar a conta. Paguei no dia 12. Então, quando eu pago no dia 12, tem esse acréscimo. Esse acréscimo é o que comumente usamos como a palavra juros. Continuando a nossa aula, pessoal, agora a gente vai encontrar uma fórmula para calcular o juros simples. Essa fórmula vai fazer o quê? Vai facilitar o nosso processo para encontrar esse valor que eu tenho que pagar ou também receber, certo? Então, a gente vai precisar do valor inicial dessa dívida ou desse investimento. A gente também tem essa possibilidade de pensar os juros calculando um investimento feito. Então, a gente precisa do valor inicial, a gente precisa do índice de taxa de juros. Esse índice vai ser usado na forma de porcentagem, que a gente revisou alguns minutos atrás, e o tempo necessário. Então, o tempo que eu vou levar para pagar essa dívida ou o tempo que eu tenho que esperar para resgatar o valor que eu tinha, que, claro, terá um acréscimo, quando eu faço um empréstimo. E todas essas informações a gente vai ter nomes específicos. Então, capital vai ser o nome usado para esse valor inicial. Esse valor inicial que pode ser essa dívida que eu fiz e terei um tempo para pagar, para quitar essa dívida. E também voltando à ideia dos investimentos, que também é a mesma coisa. Então, a gente vai usar a palavra capital nesses 2 casos aqui. Então, capital como um valor a ser pago ou capital como um valor a ser resgatado no caso dos investimentos. A gente vai usar a letra C para representar e no caso de hoje a gente vai ver exemplos sobre o capital usando a nossa moeda. Então, esse capital vai ser representado em reais. A gente também vai usar a letra I, que significa o índice da taxa de juros. Esse índice em taxa de juros que também vai ser usado na forma de porcentagem, certo? E aí a gente pode usar as formas de representação da porcentagem para calcular esse valor. E depois a gente tem o T, que é o tempo. O tempo, como eu disse para vocês alguns minutos atrás, vai ser o tempo que eu tenho para quitar essa dívida. Pode ser também o tempo que eu tenho que esperar para resgatar essa dívida. Então, o tempo a gente vai usar
a letra T para representar. A gente também tem que considerar um detalhe muito importante quando a gente fala no tempo para calcular juros. Por quê? Esse tempo, ele tem que estar bem alinhado com o índice de taxa de juros. Por quê? O índice de taxa de juros, ele pode ser pensado, no caso cobrado, como diário, como mensal, como anual, como semestral, como trimestral, também pode ser quinzenal. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse detalhe. Quando a gente for analisar esse índice de taxa de juros, ele vai estar já descrito se vai ser em qualquer um desses formatos de tempo. E o tempo que eu vou ter para pagar, para quitar essa dívida, tem que estar em consonância com o índice de taxa de juros. Caso ele não esteja em consonância, a gente pode fazer uma conversão simples, conversão de unidade de tempo, que a gente também já estudou em anos anteriores. Depois, no caso, tanto de uma dívida, como também no caso do resgate desse financiamento, eu vou ter um montante. O que é um montante? O montante vai ser o valor final. O valor final já com o acréscimo dos juros, né? No caso da minha dívida. E também vai ter o acréscimo se for no caso de um investimento. Então, o montante é o valor final. Juntando o dinheiro, o valor inicial da dívida ou do investimento, mais o acréscimo dos juros. Certo? Então, a gente vai usar o capital, o índice de taxa de juros e o tempo para calcular esses juros inicial. Depois, esse valor dos juros a gente acrescenta no montante. Então, para a gente fazer esse cálculo dos juros, a gente já apresentou todos os elementos e os nomes que eles recebem. Então, agora a gente vai ver como a gente faz para calcular juros simples. Eu vou pegar esse valor inicial em reais, que é o capital, vou multiplicar pelo índice de taxa de juros, depois multiplicar pelo tempo. Então, para calcular juros simples é só isso. Eu vou precisar da quantidade de dinheiro, eu vou precisar do índice de taxa de juros e o tempo. Multiplico e já encontro o valor final dos juros. Para a gente determinar o montante vai ser a quantidade em dinheiro que eu tinha inicialmente, que é o capital, e vou juntar com o valor dos juros que a gente acabou de ver como faz para calcular. Então, a gente vai também usar um exemplo para conseguir compreender melhor. Pessoal, agora a gente vai resolver um exercício usando isso que a gente aprendeu sobre juros simples, certo? Esse exercício está na lista de exercícios que será entregue para vocês, e essa lista de exercícios será para a gente exercitar o cálculo e também a interpretação dos dados que estão nos exercícios e nos problemas, que essa é uma parte extremamente importante. A gente ler e compreender o que está escrito, que já facilita muito a nossa vida, certo? Então, esse exercício tem um capital de R$660 foi investido no Tesouro Direto com uma taxa de juros de 15% ao ano. E o tempo para o resgate é 5 anos. A nossa pergunta é: quanto de juros eu terei de resgatar após esse tempo? Então, no final dos 5 anos. Certo? Uma coisa também para ajudar a gente exercitar a nossa interpretação dos problemas e exercícios propostos nas nossas aulas de matemática é a gente lembrar que se tiver uma palavra que eu desconheça ou uma palavra que eu não lembro o significado, que vocês podem se sentir à vontade para perguntar para o professor, porque isso vai fazer uma diferença muito, muito grande na hora da gente resolver, certo? Então, uma coisa que a gente tinha visto alguns minutos antes é sobre o tempo e a taxa de juros. Então, nesse daqui a gente tem a taxa de juros de 15% ao ano. E o tempo
5 anos. Então, aqui a gente não precisa fazer nenhuma conversão, nem de tempo, nem da taxa de juros. E a gente vai olhar as informações desse problema. Então, o capital, R$660. Então, é o valor inicial do investimento. A taxa de juros, 15% ao ano. E a gente também tem o tempo. Então, a fórmula para a gente achar o juro simples é só multiplicar capital, tempo e taxa de juros. Aqui, a gente fez a conversão só dos 15% na forma decimal. 15 dividido por 100, 0,15. Então, a gente multiplica 660 vezes 0,15 vezes 5 anos. E a gente chega em R$495. Então, após 5 anos, esse investimento teve um rendimento de R$495. E para a gente saber quanto dinheiro eu terei no final desses 5 anos, eu tenho a quantidade inicial, que são R$660, mais os juros de R$495. E o valor final será, que é o montante que eu vou resgatar é R$1.155. E também lembrando uma coisa extremamente importante, a nossa moeda, o cifrão tem um único corte e a gente também pode representar escrevendo a palavra reais. Então, muito obrigada, pessoal. Na próxima aula a gente continua resolvendo os exercícios dessa lista.